No ano de 1920, em São Paulo, 4 em cada 10 crianças em idade escolar estavam destinadas a ficar fora da escola. Essa era a situação do ensino primário com a qual se deparou o educador e advogado alagoano Antônio de Sampaio Dória, quando assumiu aos 37 anos a direção da Secretaria de Instrução Pública Paulista. A carência de 149 mil vagas equivaleria hoje à população inteira de Pindamonhangaba. Como fazer para abrigar 380 mil crianças nas insuficientes 231 mil vagas do ensino público paulista? E o que é pior, sem verba. A situação parecia incontornável, porém soava inconcebível aos educadores do chamado otimismo pedagógico vigente na época, que viam na educação a solução para todos os males. O país se encontrava em plena industrialização e urbanização, com crescente desigualdade socioeconômica, inclusive a cada vez mais desigual condição dos milhares de ex-escravos empurrados sem estudo, ofício ou teto para as periferias das cidades, e os imigrantes que ocupavam tantos postos de trabalho dos escravos quanto as novas posições nas fábricas. Questão, aliás, que tangia particularmente Dória, preocupado com o nacional sem instrução, que corria o risco de desaparecer, absorvido pelas inteligências mais cultas dos imigrantes. O presidente Washington Luiz, do estado de São Paulo, fizera da alfabetização universal a sua bandeira, mas não autorizava aumentar de 17% para 40% os recursos necessários ao projeto. E Dória se debatia com o dilema: expansão ou qualidade da instrução pública? Prevaleceria a primeira hipótese. O experiente educador Dória, professor de psicologia e pedagogia na famosa Escola Normal da Praça, optou pela expansão, mesmo que em detrimento da qualidade, para combater o que ele entendia como o maior inimigo da pátria, o analfabetismo. Sempre que penso na realização prática dos princípios democráticos, uma dúvida me assalta o espírito. Como organizar-se por si mesmo, politicamente, um povo que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe contar? Surge daí, pelas mãos de Sampaio Dória, a primeira grande reforma educacional do século XX no Brasil, em um movimento que visava ampliar as oportunidades educacionais e renovar os métodos de ensino pela chamada Escola Nova. Movimento, aliás, que seria coroado na década seguinte com o Manifesto pela Educação Nova, em 1932. Naquele ano de 1920, no entanto, a reforma de Dória, criticada, ampliada ou melhorada, encadearia repercussões em Pernambuco com a reforma Lourenço Filho, na Bahia com Anísio Teixeira, em Minas com Francisco Campos e Mário Casassanta e no Rio com Fernando de Azevedo, entre outras. Dória instituiu o chamado Ensino Mínimo Público para Todos. Primeiro, reduziu o curso primário de 4 para 2 anos, em classes seriadas, selecionando e compactando o conteúdo anterior. Depois, reduziu as jornadas das 4 às 5 horas diárias para 2 horas e meia por dia, que ele entendia como o tempo de eficiência. Com a redução, o antigo turno de 5 horas podia ser desdobrado em 2 turnos de 2 horas e meia, e cada professor, se necessário, teria condições de assumir 2 turmas seriadas em turnos diferentes. A obrigatoriedade do ensino primário passou da idade mínima de 7 a 12 anos para 9 a 10 anos, postergando em 2 anos o primeiro acesso das crianças à escola. E para compensar a queda da qualidade pedagógica, Dória reforçou como oficial do ensino público o método intuitivo analítico da lição de coisas. E, finalmente, gratificar o professor pelos alunos que alfabetizasse no ano. Esperava-se passar de 12 alunos em média por ano para o dobro ou até o triplo. Os alunos com menos de 9 anos teriam acesso mais tarde ao primário e a qualidade cairia. Ainda assim, Dória achava que seria mais democrático.
Dizer que é preferível favorecer com mais algumas noções a 1/3 da população escolar e, como consequência, negar tudo aos outros é heresia democrática. O governo estaria pronto a aceitar esse ponto de vista se, primeiro, demonstrassem que é justo e, depois, que os 2 anos de escola não valem nada. Assim como foi elogiado por democratizador, modernizador e por tornar a educação primária uma questão nacional, Dória foi duramente criticado. Uns acusavam o seu chamado ensino aligeirado de simplista, tecnicista, outros de fetichista da alfabetização, alegando que educar era muito mais que alfabetizar, que era necessário formar, preparar para a vida prática. Outros ainda lamentavam a queda na qualidade e o retrocesso do ensino público. O próprio educador baiano Anísio Teixeira, companheiro de Sampaio Dória no Manifesto de 32, justificava sua discordância. Depois de atingido o domínio da leitura, da escrita e das 4 operações, resta toda a obra de familiarizar a criança com os aspectos fundamentais da civilização, habituá-la ao manejo de instrumentos mais aperfeiçoados de cultura e dar-lhe segurança de inteligência e de crítica, para viver em um meio de mudança e transformação permanentes. Dar instrução a alguns e não a todos é profundamente injusto. É tratar com diferença aos filhos para os quais foi assentado o lema de igualdade. É alimentar uma classe de instruídos ao lado de uma casta de ignorantes. É tudo isso que não é democrático nem republicano. A reforma de Dória foi usada politicamente por Washington Luiz para ampliar a massa eleitoral paulista alfabetizada. Na briga da política café com leite São Paulo-Minas, os estados haviam perdido a vez para o Nordeste, na figura do então presidente paraibano Epitácio Pessoa. Desiludido com as interpretações errôneas do governo sobre suas propostas, Dória deixou a instrução pública no mesmo ano em que a assumiu. Sua reforma, no entanto, marco na educação do país, durou até 1925.